nossa mensagem nessa noite é um escravo resgatado. Essa é uma carta bastante curta, vamos dizer assim, escrita pelo apóstolo São Paulo na sua prisão na cidade de Roma, endereçada a Filemon, um crente que possuía recursos, inclusive era dono de escravos, e também a irmã Áfia e Arquipo, possivelmente a esposa de Filemon, e Arquipo um colaborador, e não sabemos se era filho desse casal, mas Paulo se refere a ele como companheiro de luta e a igreja que está em tua casa. Naqueles tempos, aqui não havia ainda templos como nós temos hoje, então era muito comum os crentes se reunirem em casas. E Paulo, nessa carta, está preocupado com Onésimo, um escravo que havia fugido do seu senhor Filemon, possivelmente havia levado recursos da casa, estava na cidade de Roma, e ali ele teve contato com o apóstolo Paulo, naturalmente foi evangelizado, e teria que voltar agora, confrontar a sua situação e voltar para o seu legítimo proprietário. Era um tempo de escravidão. Essa carta foi muito usada na época da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, e alguém poderia perguntar como Paulo vai se preocupar com alguém que naqueles tempos, de uma classe tida como inferior. O grande apóstolo Paulo já entendia que não há realmente discriminação no meio do povo de Deus. A igreja é o lugar onde sentava-se o livre e o escravo, o rico e o pobre, e todos faziam parte dessa comunhão, faziam parte da igreja. É uma carta que fala muito de uma emancipação. E nessa carta nós vemos que Paulo, escrevendo-a da prisão, mesmo quando cerceado da sua liberdade de ir e vir, ele era muito produtivo. Aproveitava aqueles momentos no cárcere para escrever às diferentes igrejas, cartas alentadas, doutrinárias, como Romanos e outras cartas, e aqui uma carta muito íntima, através da qual nós podemos perceber o coração e a vida desse grande apóstolo, como ele se preocupava em particular com uma pessoa que estaria possivelmente relegada, mas ele restabelece, e nós sabemos que esse é o poder do Evangelho, de trazer as pessoas de volta, de emancipá-las, para que a igreja lá em Colossos pudesse receber Onésimo, que havia falhado, que havia abusado da confiança do seu senhor, que tinha sido um escravo fujão e possivelmente havia furtado daquela casa. Na verdade, irmãos, o pecador é um servo que tem defraudado ao seu senhor. Nós encontramos uma parábola, que é chamada parábola dos lavradores maus, que um homem, dono de casa, plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, constituiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou aos lavradores, depois se ausentou do país. Ele cuidou bem da sua vinha, já estruturou da melhor forma possível, e quando chegou do tempo da colheita, ele foi procurar os arrendatários, e diz o texto que ele enviou os servos aos lavradores. E foram ali os servos agarrados, espancados e mortos, inclusive apedrejados. Aquele senhor da vinha ainda mandou mais servos, um número maior de servos para cobrar, né, o arrendamento. Também, da mesma forma, foram agredidos. Então ele disse: eu vou mandar o meu filho, quem sabe eles respeitarão, mas eles também mataram o filho. É uma parábola clara a respeito
como Deus vem tratando os povos, seus servos, então mandou os profetas que foram apedrejados, que foram mortos, e inclusive o Filho de Deus, seu próprio Filho, também foi morto. Então, essa é a forma como muitos servos têm procedido para com o seu Senhor, têm defraudado ao seu Senhor, ou ao nosso Senhor. Na verdade, Deus não necessita de nenhum de nós, Ele não precisa de nós, mas será que Ele não merece algo da parte das suas criaturas, os seus servos? No livro do Apocalipse diz: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Tu és digno de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, sim, vieram a existir e foram criadas. Na verdade, Deus criou todas as coisas e a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o poder. O grande pregador Charles Spurgeon, ele, quando menino, recebeu um prêmio, foi o seu primeiro prêmio na escola que estudava. Foi homenageado com elogios, e conta-se que aquele menino correu para o seu quarto, fechou a porta, e ele fez uma oração dizendo: Eu te trago o prêmio, as honras e louvor são teus. Tu me deste a vida, a força e inteligência, tu mereces o prêmio e não eu. Ele era ainda uma criança, e essa atitude persistiu por toda a sua vida. Ao receber um prêmio, ele atribui a Deus que lhe deu a vida, que lhe deu a força, que lhe deu a inteligência. E nós sabemos que aquele homem, aquele grande servo de Deus, atribuiu realmente toda a honra e toda a glória a Deus. Então, diferentemente de Spurgeon, muitos servos têm procedido também da mesma forma que aqueles vinhateiros maus, daqueles lavradores maus. Eles preferem serem rebeldes e aproveitar de tudo nesse mundo. Assim como o filho pródigo que preferiu ficar distante dos olhos paternos. Então, a preciosidade da vida. Desde o Éden diz: a vida é minha, o tempo é meu, os recursos são meus, eu vivo da maneira que bem eu queira. Eu não quero viver para Deus, eu não atribuo nenhuma glória a Deus, e muitos chegam até a desejar que Deus não exista. Tem suprimido das suas mentes, ou tentado suprimir, a luz da existência de Deus nos seus intelectos. Mas o fracasso desses que defraudam o seu Senhor, desses que são devedores, é um fracasso inevitável. A bolsa que Onésimo deve ter levado para Roma, porque como escravo ele fugiu e estava vivendo lá com algum recurso, que com certeza teria tirado do seu senhor, é uma bolsa que não dura para sempre. Os recursos se esgotam. E mesmo quando não se esgotam, muitas vezes a culpa pode tomar conta de algumas pessoas. Outros estão com a mente cauterizada. O próprio Judas, que vendeu a Cristo por 30 moedas de prata, ele pega aquela bolsa pesada e chega nos sacerdotes, quem sabe esperando ouvir uma palavra de consolo, de alento, e os sacerdotes falam para ele: não, isso é contigo. Ele já havia feito o que quis fazer. Então ele arrojou aquela bolsa, lá para frente, e disse que ele foi suicidar-se. Na verdade, Onésimo também, com aqueles recursos, vivendo ali em Roma, não sabemos como, mas o fato é que ele vai estar com o grande apóstolo Paulo lá na prisão, e ali ele conhece o Evangelho, e ele percebe que não pode mais viver a vida que tinha vivido, que ele era alguém que teria que voltar, no caso, para o seu amo, para o seu proprietário,
no caso Filemon, que era um crente em Cristo Jesus. A verdade é que a condenação está aí para aqueles que são insolventes, a não ser que haja arrependimento e perdão. E essa é uma epístola que fala de perdão. O grande Martinho Lutero via essa epístola, essa carta, como uma parábola da redenção. Porque, assim como Onésimo encontrou na pessoa do apóstolo Paulo o intercessor, que dirige essa carta a Filemon, pedindo que o recebesse, que o perdoasse, todos nós também encontramos um intercessor. No caso Filemon, no caso de Onésimo, não tinha méritos, não tinha como fazer a sua própria defesa, como ia justificar o fato de ter fugido, de ter roubado ao seu senhor. Ele agora, ao contrário do seu nome, Onésimo quer dizer proveitoso, útil, agora ele era uma pessoa inútil, era uma pessoa desastrosa, mas ele tinha alguém que podia pagar por ele, que podia recomendá-lo. O apóstolo Paulo diz: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo está dizendo, se há um débito, eu pago. E diz a Filemon, eu não quero alegar isso, que você também te deves a mim mesmo. Porque Filemon também havia sido fruto do trabalho do apóstolo Paulo, e os bens espirituais são maiores que as conquistas materiais. Então, ele se apresenta como alguém cheio de méritos, o apóstolo Paulo, para resgatar, para livrar o escravo Onésimo dessa situação. Isso na Bíblia nós encontramos que não é por obras, mas é pela graça, esse resgate, essa salvação. Escrevendo a Tito, o apóstolo Paulo diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar e regenerador e renovador do Espírito Santo. Onésimo não tinha nenhum mérito para reapresentar-se diante do seu Senhor. Mas Paulo estava intercedendo por ele, Paulo estava disposto a pagar o prejuízo, e a Bíblia diz também que não foi por obras. Nós temos alguém que morreu por nós. Nós dizemos, eu sou um pecador, mas na verdade eu tenho um grande Salvador. Ele morreu por mim, ele pagou o meu débito. Então no caso, Onésimo poderia ir confiante, porque Paulo, inclusive, de próprio punho, nós vemos aí o coração, a diplomacia do apóstolo, para resolver problemas. E problema se resolve com perdão, com arrependimento. E é muito triste, às vezes, da igreja, que há situações que parecem serem insolúveis e não são. É possível realmente resolver muitas coisas quando há arrependimento, resolver tudo e perdão. Eu sei que para Filemon ele poderia assim endurecer o seu coração, dissesse, mas ele abusou da minha confiança. Eu era um bom patrão, um bom senhor de escravos. Meus irmãos, na verdade, o que nós precisamos é de alguém que faça uma defesa completa a nosso respeito. Na Grécia Antiga havia os tribunais populares, se julgavam, muitas pessoas eram julgadas em praça pública. E ali um homem estava sendo acusado de traição à pátria, e a pena seria a morte. E quando as pessoas ainda estavam nesse tribunal, estava quase ao final, apareceu Ésquilo, o grande general. E esse general, ele não tinha os braços, ele havia perdido os braços numa batalha, tinha só o coto dos braços. E ele levantou os braços aos céus e disse, se a pátria me deve alguma coisa,
Ele tinha sido um general de muitas batalhas, até perder os seus braços. E com aqueles cotos levantados para o alto, disse: se a pátria me deve alguma coisa, coloque na conta desse meu infeliz irmão, porque o homem que estava sendo julgado era o seu próprio irmão. E desse jeito o seu irmão foi livre, não porque reunia méritos, mas porque reconheceram na pessoa de Ésquilo, grande general, alguém que daria a sua vida pela pátria. Meus irmãos, nós não somos livres por nós mesmos, porque fizemos, deixamos de fazer ou faremos alguma coisa. Nós somos livres porque Jesus pagou por nós, porque Ele morreu por nós. E é provável que Filemão não ia consentir que Paulo o pagasse, hein? Mas nós sabemos que Deus permitiu que Cristo pagasse por nós. O apóstolo São Pedro diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então, Onésimo poderia voltar para o seu senhor, porque tinha certeza que essa intercessão era uma intercessão válida, e satisfazia plenamente, né? E o fato de Paulo, como garantia, como apreço, escrever de próprio punho essa carta intercedendo em favor de Filemão. É uma intercessão, eu gostaria que lesse após, é fácil de ler rapidamente em suas casas essa epístola. É uma intercessão maravilhosa. Paulo diz assim no versículo, alguns versículos eu lerei aqui: prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho e agora até prisioneiro de Jesus. Ele preferiu pedir, embora como apóstolo, ele sentia que podia até ordenar, mas ele preferia, na verdade, pedir. Também ele diz: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Ele está falando em nome do amor. Outra parte diz: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E também, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício, reanima meu coração em Cristo. Hoje está muito difícil de nós darmos uma carta de recomendação, uma carta de referência. E nós vemos como o apóstolo Paulo creu realmente que o Evangelho transforma as pessoas, que as pessoas precisam de uma segunda chance. Há pessoas que falam: não, aconteceu isso comigo, nunca mais, né? Isso não há realmente oportunidade de reverter esse quadro. Paulo, ele dá uma carta de recomendação, porque o próprio apóstolo Paulo, antes de ser um crente em Cristo, se bem que era zeloso por Deus, embora sem entendimento, ele era um homem duro, que precisou ser mudado. E às vezes algumas pessoas veem equivocadamente o apóstolo Paulo como um homem muito duro. Basta lermos, meus irmãos, 1 Coríntios 13, e vermos o coração do apóstolo Paulo, e como ele se preocupa aqui com uma pessoa que talvez outros não se preocupassem, e da maneira incisiva que ele intercede por esse escravo. Há um aspecto da obra de Cristo que muitas pessoas não se dão conta, que é a intercessão de Cristo. Quando antes de deixar o mundo, na sua oração sacerdotal, ele diz: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus orando pelos seus. Ele disse: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Diz: quando eu estava no mundo, estava com eles, guardava-os em teu nome. Eu protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ele tinha um cuidado especial com aqueles que eram deles, e ele orava em favor deles. Nenhum deles se perdeu, por causa da poderosa intercessão de Cristo, exceto aquele que
já não era dele. E ele fala isso, eu penso, até com um tom de tristeza, porque ele sempre tratou Judas com cordialidade, como devemos tratar a todas as pessoas. Na hora em que Judas vem para traí-lo, ele diz: amigo, aqui viesse. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os guarde do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a favor deles que eu me santifico a mim, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então Jesus orou não somente por aqueles circunstantes, aqueles que tiveram a graça de conviver com eles nos dias da sua vida aqui terrena, mas ele orou por nós também, e ele intercede por nós, e diz: eu estou orando não só por esses, mas por aqueles também que haverão de crer no teu nome. Os propósitos de Deus para nós não devem ser desprezados. Há um fato também histórico, muito interessante, quando uma jovem bela, que era muito bonita, de muito bom aspecto, chamada Josefina, chegou diante do imperador Napoleão e pediu a ele que tivesse clemência, que perdoasse seu irmão que também estava condenado de morte. E Napoleão disse: não vou perdoar. A culpabilidade está provada. Ele realmente é um transgressor, ele deve morrer. E Josefina disse ao imperador Napoleão o seguinte: eu não vim pedir justiça, eu vim pedir perdão. E Napoleão ficou tão encantado não só com a beleza, mas com a sabedoria daquela jovem, que Josefina chegou a ser a imperatriz. É claro que mais tarde foi substituída, porque não deu filhos a Napoleão, mas Josefina conseguiu libertar seu irmão dessa forma, porque se nós pedirmos justiça, nós estamos condenados. É a justiça de Cristo. Aí é que nós somos perdoados por causa da justiça de Cristo. Nós não somos justos, nós merecemos a condenação, assim como Onésimo, a pena era severa, castigo, porque ele era um escravo fujão, era alguém que havia roubado ao seu senhor. Mas Paulo não está pedindo justiça, está pedindo clemência, está dizendo: se houver uma maneira, se há alguma coisa que eu possa fazer, eu farei tudo em favor dele. Estou escrevendo de próprio punho, se houver alguma coisa para pagar, eu pagarei. Ele assume a responsabilidade. Meus irmãos, essa carta, ela deve ser encarada nesse aspecto, de ver realmente que, assim como Onésimo encontrou um intercessor, nós temos um intercessor em Cristo também, que não só roga por nós, mas que entregou a sua vida por nós, para nos perdoar, para que sejamos aceitos. E agora os nossos deveres como reconciliados é que nós sejamos úteis, porque embora Onésimo queira dizer útil, ele se tornou uma pessoa inútil. E não há nada mais terrível que uma pessoa que se diz alcançada pelo Evangelho e é uma pessoa inútil. Nós precisamos ser úteis para Deus. Então, Onésimo agora é agradecido ao seu amo, é agradecido ao próprio apóstolo Paulo, e na verdade, havia também uma parte que o próprio Filemão devia fazer e entender, porque ele também tinha um senhor nos céus, que é o seu amo também. Ele fala aqui sobre: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos que também vós tendes Senhor nos céus. Então, era uma emancipação muito grande do cristianismo, porque Filemão deveria tratar ao seu escravo, agora, sabendo que ele também, como senhor, tinha um Senhor dos céus. Então isso vai mudar tudo, e Paulo vai dizer nessa própria epístola como deve ser o relacionamento agora entre ambos. Implicava deveres. Filemão tinha alguns deveres também para com os ministros,
tinha algum dever para com Paulo, e Paulo alega isso, que havia algum dever. Algumas religiões que colocam os seus líderes numa posição completamente errada. Se tornam senhores da consciência e são idolatrados, mas há outras também que tratam os seus ministros, os seus líderes, como se fosse uma pessoa sem nenhum valor, de uma maneira até com certo desprezo. E é preciso, lendo as Escrituras, saber, por causa do ofício que representam, a maneira adequada como devem ser tratados aqueles que estão nessa posição de liderança. Mas Paulo, ele prefere não abusar da sua autoridade. Ele diz: bem que eu sinta plena liberdade para te ordenar. Mas ele jamais faria isso. É próprio do seu estilo. Quando ele diz lá em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ele está dizendo o seguinte: eu peço, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável. Ele não é uma pessoa que está aí impondo, ordenando, mas rogando pelas misericórdias de Deus. E aqui ele diz a Filemão: bem que eu poderia te ordenar isso, mas eu prefiro pedir, solicitar em nome do amor. Não tinha como Filemão rejeitar palavras assim, porque até para pedir é preciso ter sabedoria. Sendo eu que sou Paulo, já sou velho, e agora até prisioneiro. E ele falou: bem que eu poderia reter Onésimo comigo para me cuidar aqui nas minhas algemas, mas eu não quis fazer isso. Eu quis que ele fosse útil também a você, que o perdeu temporariamente, no versículo, e ao mesmo tempo, que o perdeu temporariamente, para que depois ele possa ficar em definitivo, Então, nós vemos aí que a pessoa agora tem que ser útil e aprender a servir a Deus, bem aqui nesse mundo, se quiser continuar servindo a Deus na eternidade. Onésimo não poderia ficar mais na cidade do pecado, onde estava fugindo. Ele teria que voltar ao seu dono. E nós também deveremos voltar ao nosso Senhor. Diz assim, em Apocalipse: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Eu creio que no futuro nós não ficaremos assim inertes. Haverá uma atividade para a glória de Deus, e diz: os seus servos o servirão. A palavra do servos, nós somos servos agora. O próprio Paulo se considerava servo, e aquilo que poderia chocar a muitos: nossa, ele servo quer dizer escravo. Paulo está dizendo: eu sou um escravo de Cristo. Eu antes era escravo do pensamento, da carne, do mundo. E um escravo, ele não faz mais o que ele quer fazer agora a vontade do seu Senhor. E o nosso Senhor agora é Cristo, que era o Senhor de Filemão, que era o Senhor agora também de Onésimo. E ele diz: agora eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. E é por isso que essa carta foi lida na Guerra da Secessão do Norte contra o Sul dos Estados Unidos, no tempo da libertação dos escravos, porque não era mais como escravo, mas como irmão, caríssimo. Em Cristo nós somos todos um. Não pode haver distinção. Todos nós somos salvos pela graça. E quaisquer problemas se resolvem com perdão e com arrependimento. E Paulo tem esse espírito conciliador. Ele disse a duas irmãs que tinham um problema numa igreja, disse assim: rogo que Evódia e Sintique pense o mesmo no Senhor. Paulo queria resolver a situação, e nós podemos pensar que alegria. E ele fala até para Filemão no final aqui, ele fala: se prepara um pouso para mim, que eu espero ainda ser livre da prisão. Essa intimidade, essa afetuosidade que deve pairar no relacionamento cristão, sem distinções, e principalmente nós darmos graças a Deus, porque nós temos um intercessor.
nós não temos mérito, como Onésimo não tinha, mas ele encontrou um grande intercessor, disposto a pagar por ele, e também que faz essa intercessão com veemência. E nós encontramos em Cristo, o grande intercessor das nossas vidas, e nós queremos servi-lo, mas queremos servi-lo com utilidade. A pessoa, antes de ser crente, ele pode ser inútil na sua família, inútil no seu trabalho, inútil na sua igreja, pode ser só alguém, um consumidor, que só vem para oferir benefícios. Mas quando ele é crente, agora ele vai ser uma pessoa útil. Útil na sua casa, útil na sua família, na sua igreja, no seu trabalho. Porque nós somos resgatados. Nós temos até hinos que diz, eis a escrava resgatada, com referência à igreja. Nós somos resgatados para sermos úteis e para servirmos ao nosso Deus. Que Deus os abençoe.